Olá, meu nome é Michael. Esse vídeo faz parte da série de circuitos elétricos em corrente contínua. Esse é o segundo circuito e vamos lá para ele. Então a proposta de circuito vai ser essa aqui. Ela tem três elementos diferentes aqui. Ela tem uma fonte dependente de corrente e tem esse GND aqui, tem essa seta, essa indicação de corrente e tem a indicação de tensão aqui. Então são quatro elementos, né? Indicação de corrente, indicação de tensão, a fonte dependente e o GND. Então, para relembrar, a ideia continua sendo a mesma, né? É fazer a união de dois pontos. E aqui na estrutura TEX eu trouxe aqui tudo que a gente vai precisar para a elaboração do nosso arquivo de dados lá. Então, tem os elementos. O ground ele tem uma particularidade, ele não é nomeado só com o comando GND. As legendas a gente viu no vídeo anterior, a ideia é a mesma. E aqui a gente tem quatro itens aqui que a gente não viu. A indicação de corrente para resistores, indicação de corrente para um gerador de tensão, indicação de tensão para resistores e indicação de tensão para um gerador de corrente. Então vamos ver cada uma dessas estruturas aí. Então a estrutura TEX continua sendo a mesma coisa, a gente vai habilitar os mesmos pacotes, vai abrir um ambiente de desenho, a gente vai definir a localização de cada segmento e por último a gente vai desenhar cada elemento do nosso circuito. Quais são nossos elementos para esse circuito aí? Continua sendo o nosso V-source, a gente tem aqui o gerador de tensão. O CI-source é a nossa fonte de corrente dependente. O nosso R aqui, que serve para a gente nomear o resistor, comando short continua valendo para o nosso curto-circuito. Então, como é que a gente vai colocar aquele GND lá no nosso circuito? Usar o comando node e dentro dos colchetes a gente vai definir o nosso ground. Eu separei aqui 5 modelos, esse aqui, esse, e o que a gente vai utilizar que é o Node Ground, que é esse último aqui. É o mais utilizado, inclusive. Se eu não me engano, no livro do Sádico só está nesse formato aí. Então as legendas, pensando no elemento na horizontal. Então se a gente quer colocar a legenda acima do componente, a gente põe ali entre colchetes, comando L. E o comando A é se a gente quer colocar a legenda abaixo do componente. Então, como que a gente vai fazer a indicação das correntes nos resistores? A gente faz da seguinte forma. A gente usa o comando F de flow, né, de fluxo. Se a gente observar aqui, ó, esse circunflexo, ele indica que a minha corrente aqui de R1 está saindo pela direita. E o comando F e esse underline está para baixo. E aqui a nossa corrente de R2 está saindo pela direita para baixo e a corrente de IR1 está saindo pelo lado direito e está acima. Se eu for ver aqui, esse circunflexo aqui lembra muito como a gente faz expoente, né? A gente coloca um número ali, por exemplo, 2 elevado a x. Como é que eu coloco em LaTeX? É 2 circunflexo x. E esse F underline é como se eu quisesse colocar um índice no nosso número. Como eu coloquei aqui, ó, na corrente de R2. R, lá no LaTeX, como é que ficou? R, underline, 2, ok? Então, tem esses modelos acima e abaixo. Aqui ele já está entrando pela direita, aqui acima e aqui abaixo. Aqui ele está entrando pela esquerda acima do R5 e entrando abaixo de R6. Aqui ele está saindo de R7 acima e está saindo abaixo de R8. Na verdade, eu poderia ter usado o mesmo número de resistores, né? Mas enfim, não sei porque eu fiz assim. E como é que fica a indicação de corrente para um gerador de tensão? A gente pega o comando F, underline aqui. Daí indica, por exemplo, aqui nessa fonte de tensão de 25 volts, a corrente aqui está saindo pela direita. A indicação de tensão para os nossos resistores, eles devem acontecer da seguinte forma. A gente usa o comando V junto com o comando circunflexo, mais o comando maior ou o comando menor. Como o V está acompanhado de circunflexo, então o mais e o menos vão ficar acima do componente. Se eu quero o sinal de mais no lado
esquerdo e o sinal de menos no lado direito, eu vou utilizar o comando maior. Agora, se eu quero o sinal de menos no lado esquerdo e o sinal de mais no lado direito, eu vou usar o comando menor. V circunflexo menor. Agora, se eu quero que a minha indicação de tensão nos meus resistores fiquem abaixo do componente, eu vou usar o underline, V underline. Maior, eu vou trazer o sinal positivo para o lado esquerdo e o sinal negativo para o lado direito. A mesma coisa acontece aqui. Se a gente colocar V underline menor, sinal negativo o sinal negativo estará no lado esquerdo e o sinal positivo no lado direito. E agora a indicação de tensão para um gerador de corrente. Olha o nosso exemplo aqui. Eu tenho um gerador de corrente de 8 A e o sinal negativo está no lado esquerdo e o sinal positivo está no lado direito. Eu uso o comando V underline. Então a dica, na verdade, isso vai estar em todos os circuitos, né? Sempre quando um componente não está na polaridade que a gente quer, a gente utiliza o comando inverte. O comando aqui inverte, a gente pode fazer a mudança da polaridade da fonte, como no exemplo aqui. Tem dois jeitos de fazer isso. Tem o comando inverte e tem como inverter os pontos dos segmentos. Então o segmento final vira o segmento inicial e o segmento inicial vira o segmento final. Então agora a gente vai trabalhar com o nosso arquivo de dados. Mas antes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a localização dos meus segmentos. Então aqui eu distribuí 4 pontos na parte de cima do circuito lá e 5 pontos na parte de baixo. Observem aqui que a gente não tem mais o mesmo número de pontos aqui e aqui, como aconteceu no circuito 1, né? Circuito 1 eram 4 pontos aqui em cima e 4 pontos aqui embaixo. Nesse caso é diferente porque a gente tem um GND. E esse nosso GND vai ser o nosso ponto. Então, como é que a gente vai dividir esses 9 pontos? Eu vou chamar de novo de A, B, C, D, E, F, G de ground, H, I, ok? E a localização desses segmentos, como é que vai ser? Vai ser múltiplos de 3 de novo. Vai ser X começa em 0 e Y termina em 3, ok? Então, vamos agora trabalhar com o nosso arquivo de dados. A melhor parte, que é manipular nosso arquivo de dados. Eu vou em TextMaker e vou em Assistentes, Início Rápido, mantém isso daqui do jeito que tá. Os pacotes é o Babel, a AMS e o pacote de gráficos ali, ok? Então eu tiro aqui, isso aqui, tiro não, né? Põe para baixo. E eu vou fazer a habilitação dos nossos 3 pacotes. UsePackage, TKZ, Euclid e UsePackage. Agora o pacote de circuitos. Agora dentro do Begin documento, outro Begin, abrir o ambiente de figuras, né? TKZ Picture e definir a tipologia dos nossos elementos, que é o americano. Então, American, em colchetes. Colchetes ali. Fechar, né? Muito importante lembrar de abrir e fechar. Ok. Agora eu vou definir os meus pontos com o comando TKZ def points. Abre chaves, fecha chaves. É tudo em múltiplo de 3, né? Então é 03A, 33B, 33C, 93D. Parte de cima pronto, agora vamos para a parte de baixo, que é o que? 00 e 30. Esse meu F, 60, esse meu G. Não é 60, meu G eu coloquei ali 5. É só para ficar ali intermediário a malha. Então 60H, vírgula, e 90 será o nosso I, ok? Agora vamos desenhar segmento por segmento. Draw A to R é o comando, tá? R é o resistor 1, ele é de 20 ohms. E a legenda vai ficar acima do componente, então se é acima do componente, é o comando L, que vai ser cifrão, aqui, fechar e abrir, 20. Vou dar um H space para criar aquele espaço horizontal para não ficar unidade junto com o número. H space 0.10 centímetros, ômega A to B, né? Pronto, vamos ver se ele vai, vamos compilar. Verdade. Eu não salvei isso aqui, como é que eu quero compilar? Vamos ter que salvar. Área de trabalho, vídeos de YouTube, passo a passo, segundo circuito. Vamos compilar. E aí, nosso primeiro resistor. Agora é de B a C. Então,
draw B to R, né, resistor. Esse é de 10 ohms. Então vai ser L igual a cifrão, abrir e fechar, 10 H space 0.10 centímetros, ômega, fecha conchetes, e B to C. Vamos já fazer o D. Draw C to, é um resistor, né? R, comando R. Ah não, de C a D não tem, não é um resistor, é um short, é um curto-circuito, né? Não precisa de legenda, né? C a D. Vamos ver como é que fica. Aí, tem do jeito que a gente quer. Agora de D aí, vamos desenhar. Draw D to, é um resistor de 10 ohms, com L igual, cifrão, abrir e fechar, 10 H space 0.10 centímetros, ômega, fecha conchetes, de D a I, não é? Agora, de H é um curto-circuito. Draw I to short, abre conchetes, fecha conchetes, I H. De novo, draw, é de HG. Então, do segmento HG, a gente tem um curto, né? Short. Só que o meu segmento G, eu tenho o quê? Eu tenho o meu GND. De A, de H a G, eu tenho o meu GND. Então, como é que vai ficar? Node, eu acho que é aqui do lado. Node, ground, entre colchetes, e aqui, abre chaves, fecha chaves. Será que é isso? Vamos ver isso aí. Então, do meu comando G, draw, G to outro short, que vai até F, né? Ponto e vírgula, draw, de F é o que é? Outro short, outro curto-circuito, to short, e ponto e vírgula. Vamos ver como é que vai ficar. Isso. Agora o que eu quero? Vou fazer os paralelos, né? Aqui tem que ter uma fonte de tensão, aqui tem que ter um resistor, e aqui tem que ter uma fonte controlada por corrente. Vamos lá. Primeiro, nossa fonte de tensão. Draw E, já estou em E, né? To V-source igual a 12 entre cifrão e o V fora. Fecha conchetes e to... Ah, será que ele vai estar invertido? Vamos ver. Olha ali, eu não sei de onde eu tirei 12 volts. É 40 volts. Saiu invertido. Então, vamos arrumar esse 12 aqui é 40. Aqui depois de V, eu vou colocar uma vírgula e vou escrever o comando inverte, né? Vou compilar. Ótimo. Agora sim. Agora, aqui em fazer o outro paralelo, é o resistor, né? De 20 ohms. Draw F to R igual a L 20, abre e fecha cifrão 20 H space 0.10 centímetros. Fecha conchetes. Fecha nada, né? Tem que botar a unidade aqui. Ômega. Fecha conchetes agora. Vai de F até B. Ponto e vírgula, vamos ver. Aí, tá. E agora, o último draw vai ser de H até C. Abre conchetes. É uma fonte controlada por corrente. CI source igual a, abre e fecha cifrão, 4 C dot para multiplicação, né? E índice X. Fecha conchetes. Isso daqui vai até H to C. Ponto e vírgula. Vamos lá. Ué, o que ele não aceitou aqui? 4 C dot e bipolo. Não sei o que foi aqui. Vamos ver se tirar isso aqui e colocar A igual ou L igual. Na verdade, nem precisa dessa multiplicação, né? Tem um erro. Então vamos lá. Draw H até o quê? Até C, né? To CI source, vírgula nada, né? É igual a 4ix e H to C. Se eu não me engano, ele não vai aceitar. Não vai aceitar essa equaçãozinha aqui, ó. Será? Não aceitou. Não aceitou, eu não posso colocar igual. Realmente, com corrente eu não posso fazer isso. Então, vou botar um L. L é igual. Ficar em qualquer um dos lados aqui, ou aqui, ou aqui. Isso aí. 4ix. Eu quero do outro lado da malha. Este é o circuito, mas a gente não acabou. Agora, para fazer indicação de corrente aqui e a indicação de tensão aqui, a gente tem que observar duas coisas. Primeiro, indicação de corrente, né? Eu quero que a minha seta saia do meu ponto B para o meu ponto F. Vamos ver isso aqui. Tá aqui, ó. Draw F to B. Tá ao contrário, né? Tem que sair do nosso ponto B para o ponto F.
Então eu vou trocar o meu F pelo B e meu B pelo F, ok? E a seta eu vou descrever aqui nesses colchetes, onde a gente coloca o elemento e o valor dele, colocar mais uma vírgula aqui, e vou escrever o que? Aqui na indicação de setas para resistores, a gente quer que saia faz de conta que esse é o nosso ponto B e aqui é o nosso ponto F. Então eu vou usar esse comando aqui, F maior underline. Espaço F maior underline que igual a meu ix, né? ix dentro de cifrão, né? Pronto. Vamos compilar, ficou certinho ali. Ix está indo para baixo do resistor de 20 ohm. Agora vamos fazer a indicação de tensão para o nosso resistor de 10 ohm ali. Então, como é que a gente faz? Esse é o mais fácil, né? Ali o nosso mais é em cima e embaixo é o menos. Então eu vou usar esse comando aqui, V underline maior. Então vamos aqui de DAI, aqui, DAI. Colocar uma vírgula aqui e botar V. Então é V underline maior igual a o quê? V, ó, vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que não vai aceitar, porque eu coloquei uma informação ali no resistor. Ah, não ficou? Isso aí, mais em cima e menos embaixo. Aí o circuito ficou igual o circuito do livro do Sádico. Então, se tu assistiu até aqui, obrigado. Não esquece de deixar seu like, comentários, sugestões, pode ser aqui ou através do meu Instagram, michael.tex. Valeu!